Olá, bem-vindo ao Jornal Regional. Você vai ver na edição desta quarta-feira. Novas regras passam a valer e definem horários de entrada e saída em hotéis em todo o país. Com a chegada das férias, é hora de ficar atento à revisão do veículo antes de pegar a estrada. E ainda, lançamento do documentário Entre Ouro e Almas apresenta um novo olhar sobre a história de Guanhães. O Jornal Regional está começando. Com as férias chegando, é hora de planejar não só o destino, mas também a segurança na estrada. A revisão do veículo é o primeiro passo para evitar dores de cabeça pelo caminho. Em Guanhães, o movimento nas oficinas já começou. As férias chegaram e o movimento nas rodovias já começa a aumentar. Com mais veículos circulando, cresce também o risco de panes e acidentes. Para viajar com segurança e evitar imprevistos, especialistas alertam: a revisão do veículo antes de pegar a estrada é fundamental. A revisão é essencial para uma viagem tranquila, sem intervenções na estrada. Principalmente freios, é essencial. Pastilha, disco, lona, tambor, tem que conferir antes de pegar uma estrada. Pneus, estepe, calibragem de pneu, farol. Checar o carro por completo, né? Nessa época do ano, chega muita gente querendo trocar pneu, pastilha para viajar, mas muita gente esquece de fluido de freio, de óleo do motor, correia dentada, estepe. Maioria do povo só chega trocando pneu e óleo. Itens como freios e pneus estão entre os principais responsáveis por acidentes quando não recebem manutenção adequada. É deixar tudo para a última hora. Às vezes a última hora não é atendida, aí fala, vou viajar na base de Deus. Deus sempre está com nós, né? Mas também depende de pessoas para poder ter uma viagem com sucesso, né? Às vezes a pessoa vem e fala assim, é só uma troca de óleo, mas uma troca de óleo só nem sempre vai ser só uma troca de óleo. Vai ter um freio que vai estar desgastado, vai ter uma suspensão que pode estar com uma bucha ruim. Então tem sempre que fazer aquela manutenção preventiva para não ter surpresa na estrada, né? Vai fazer revisão, programa antes, vai com antecedência para você fazer uma revisão boa no carro para não ter surpresa na estrada, porque deixar para a última hora nunca é confiável. Sempre conferir pelo menos o óleo e a água do carro, né? E ficar sempre atinando por barulhos, né? Barulhos diferentes do dia a dia, tem sempre que verificar, não deixar para a última hora. Não deixar o barulho aumentar, porque às vezes pode ser uma coisa que já está estragando, né? Quem costuma viajar com a família sabe que a prevenção faz toda a diferença para garantir tranquilidade durante o trajeto. É sempre bom a gente prevenir, né? Fazer essa prevenção antes, com a manutenção do veículo, né? Para a gente não ter algum percalço na viagem, né? Não atrapalhar as férias da família. A gente tem esse cuidado, sim, de fazer uma prevenção antes de viajar, né? Agenda com um mecânico de confiança nosso, né? E dá uma revisão periódica, confere freios, né? Pneus, principalmente, nesse período de chuva, é bem importante, né? E a gente tem esse cuidado, sim. Das vezes que eu viajei, né? Desde quando eu dirijo, graças a Deus, não tive nenhum percalço nas estradas, não nessas viagens nossas, não. No geral, né, uma revisão geral de freios, principalmente, né, questão de pneus também, as condições dos pneus, né, nesse período de chuva é muito perigoso, né, óleo na pista, né, essa primeira chuva que é muito perigosa também, principalmente em rodovias que tem mais tráfego de caminhões, um tráfego maior de veículos, né, eu acho que é bem importante verificar os pneus dos carros, né. Mas, no geral, e outra coisa também que eu acho interessante, antes de um período de viagem, você programar a sua viagem, você cuidar da alimentação também, ter uma boa noite de sono, que eu acho que é de suma importância também, né? Você ter uma viagem mais tranquila. Não deixe de agendar com o seu mecânico de confiança, né? E agendar uma revisão, você ter uma viagem tranquila e suas férias, que ocorram tudo bem com suas férias aí. Além da revisão, especialistas reforçam a importância do uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e pausas durante o percurso. Com cuidado simples e planejamento, a viagem de férias pode ser mais segura e tranquila para toda a família.
sempre ter atenção nas estradas, né? Velocidade controlada e fazer a manutenção preventiva, porque é o mais importante para a segurança da família. Já estão em vigor em todo o país novas regras que definem os horários de entrada e saída em hotéis e outros meios de hospedagem, trazendo mais clareza para os hóspedes e estabelecimentos. Uma portaria do Ministério do Turismo passou a regulamentar os procedimentos de check-in e check-out em hotéis, pousadas e similares. A norma estabelece que a diária corresponde a 24 horas, incluindo o período de limpeza, limitado a 3 horas. Com isso, o hóspede tem pelo menos 21 horas de uso efetivo da acomodação. Os estabelecimentos continuam livres para definir seus próprios horários de entrada e saída, mas agora são obrigados a informar essas regras de forma clara e transparente ao consumidor. As regras valem para meios de hospedagem registrados e não se aplicam a imóveis alugados por plataformas digitais. Segundo o Ministério do Turismo, a medida garante mais transparência e segurança jurídica ao setor. No próximo bloco, férias escolares exigem atenção redobrada para evitar acidentes elétricos com crianças. E ainda, em Guanhães, o lançamento do documentário Entre Ouro e Almas. Eu volto já. O Instituto Fio a Fio trouxe para Guanhães e Capelinha uma inovação que antes parecia distante, que é o transplante capilar. Agora você não precisa mais sair da nossa região para realizar o seu transplante capilar. Nós desenvolvemos nosso método de superdensidade, onde conseguimos um resultado com mais naturalidade e durabilidade. Nossas clínicas contam com uma equipe médica de especialistas preparados para realizar seu sonho com todo o conforto e segurança necessários. Instituto Fio a Fio, o seu hospital do cabelo. Com planos residenciais e empresariais, a GHNet oferece internet de qualidade para você e sua família. Assista aos melhores conteúdos em streaming e aproveite nosso atendimento prêmio pensado especialmente para quem escolhe a GHNet. GHNet, conectando você há mais de 25 anos. Durante as férias escolares, o tempo maior das crianças em casa exige atenção redobrada com a segurança. Tomadas desprotegidas, fios soltos e ambientes úmidos aumentam o risco de acidentes elétricos dentro das residências. Com as férias escolares, aumenta o tempo que crianças passam em casa e, junto com isso, o risco de acidentes elétricos. Tomadas sem proteção, fios soltos e o uso inadequado de extensões estão entre os principais perigos nas residências. Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade apontam que em 2024, 50 crianças e adolescentes de até 15 anos morreram vítimas de choque elétrico no Brasil. Outras 14 mortes foram causadas por incêndios de origem elétrica dentro de casa. A CEMIG alerta para cuidados simples, como manter tomadas protegidas, evitar que crianças puxem cabos ou coloquem objetos metálicos em tomadas e não permitir o uso de celulares e tablets enquanto estão carregando. Em áreas com piscinas, bombas e sistemas elétricos devem ter aterramento adequado e só podem ser acionados por adultos. A orientação é reforçar a prevenção dentro de casa para garantir férias mais seguras para as crianças. Guanhães ganha um novo registro da própria história. Foi lançado o documentário Entre Ouro e Almas, uma produção que reúne imagens, personagens e memórias para contar a trajetória da cidade. Antes do público chegar, o espaço ainda guarda silêncio. Um silêncio que antecede a estreia de um documentário que conta a história de Guanhães a partir do olhar de quem viveu, pesquisou e escolheu contar essa cidade em imagens. É um dia de realizar um grande sonho, que é entregar para a comunidade, né, a
a história da própria cidade. Esse filme, que chama Entre Ouro e Almas, nasceu de uma ideia que eu tive na pandemia, né? Inspirado no livro do Inocente Soares Leão, que contava parte da história da cidade, mas eu vi a necessidade, né, de contar outras partes que não haviam sido contadas ainda. Entre Ouro e Almas é o título da obra. Sob a produção de Adriano Oliveira, o documentário foi realizado com incentivo da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura e com o apoio de patrocinadores. Foi uma história escrita na pandemia, mas reescrita agora em 2025, porque veio aí um incentivo da Lei Aldir Blanc. Aproveitei que foi realmente um incentivo, né? Além da Lei Aldir Blanc, eu tive que buscar outros patrocinadores para dar conta de realizar o trabalho, né? E foi reescrita agora porque da pandemia para agora passaram-se muitos anos. Então outras histórias aconteceram nesse período, então foi tudo reescrito. Após cada detalhe ajustado, tela, som, imagens, começa a chegar o primeiro público de Entre Ouro e Almas. O documentário Entre Ouro e Almas busca despertar uma nova visão sobre a cidade de Guanhães, costurando imagens, personagens e memórias que ajudam a contar a trajetória da cidade. A narrativa de hoje é uma narrativa de toda uma trajetória da força de um povo, do povo guaianense, que começa, nessa pesquisa deu para perceber que a história da cidade ela tem um impulso na primeira fase minerária, que é a fase da mineração aurífera, né, com o Candonga. E a cidade perpassa por várias décadas de acontecimentos muito importantes que são relatados aí no filme e chega a uma nova fase minerária que também está dando um outro impulso econômico na cidade agora. A exibição começa. Ao longo de pouco mais de 1 hora, o documentário constrói uma linha do tempo que vai dos povos originários aos dias atuais, passando por ciclos econômicos e transformações sociais que moldaram Guanhães. Eu espero que as pessoas sintam que contar a história da cidade é resgatar a luta de cada guaianense que construiu essa cidade, né? Com muito labor, com muita luta, com muita dignidade. É uma cidade bonita. Então a gente vê que mostrar a história faz com que o guaianense ele veja a cidade com outros olhos, principalmente as pessoas que estão chegando na cidade hoje, que desconhecem essa história. Ou os jovens que são daqui, mas não conhecem essa história. É um filme que vai servir para pesquisas e para escolas posteriormente. Natanael Gonçalves assinou a captação das imagens e a edição do documentário. Ao longo do processo, percorreu a história da cidade não apenas com a câmera, mas também como observador das memórias que o filme revela. Além do registro visual, o trabalho deixou marcas na memória de quem esteve por trás das lentes. Nós estamos falando aí de 150 anos, não são 150 dias. Ou melhor, um adendo aqui, nós estamos falando de mais de 150 anos, pois como eu disse anteriormente, a gente faz uma abordagem do período anterior a que Guanhães existia de fato, da época em que os índios ainda habitavam as nossas terras. Então foi um desafio grande condensar toda essa história dentro do filme, mas eu me senti realmente realizado, porque durante todo o processo ali criativo, eu pude ver e me enxergar em todas as histórias que foram contadas durante o filme. Eu pude conhecer pessoas que de fato contribuíram para construir a Guanhães que nós temos hoje, de forma com que as suas vivências, as suas oralidades que estão sendo transmitidas por meio do filme, com certeza contribuíram e muito para a minha visão de Guanhães que eu tenho agora após esse trabalho realizado. Então, com certeza, é um projeto que me tocou bastante e me mudou muito, sim, nesse sentido. Contribuiu muito para o meu crescimento. Entre Ouro e Almas reúne depoimentos, imagens aéreas,
e registros históricos para revelar não apenas fatos, mas também sentimentos, como solidariedade, luta, fé e pertencimento. Cada capítulo ele traz um mix de sentimentos diferentes para o espectador. Nós temos capítulos que farão as pessoas rirem, nós temos capítulos que farão as pessoas se emocionarem, chorarem, nós temos capítulos que farão as pessoas terem um sentimento de melancolia, nós temos capítulos que farão as pessoas se inspirarem para o futuro da nossa cidade. Então, é isso que eu procurei transmitir, né? Eu e Adriano procuramos transmitir no nosso documentário, e eu tenho certeza que quem assistir vai sim ter a oportunidade de vivenciar tudo isso. O título do documentário também carrega significado. Entre Ouro e Almas, sintetiza a ideia central da obra e ajuda a compreender o caminho escolhido para contar a história de Guanhães. Por que Entre Ouro e Almas? Porque a força motriz da cidade, eu vi que começou com o ouro do Candonga. Já existia a cidade, mas quando uma força minerária chega, em volta vem serviços e também prestação de serviços, moradias e tudo mais. A cidade ganha essa força lá no ouro, e as almas que por aqui passaram e construíram a cidade, né? E aí nós temos essa história, né? Que aqui o nome era São Miguel e Almas do Aricanga, por isso Entre Ouro e Almas. Entre Ouro e Almas, um convite para que Guanhães seja revisitada, compreendida e reconhecida a partir das histórias de quem a construiu. O Jornal Regional fica por aqui. Compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. O nosso Instagram é @tvguanhães. Por lá você também pode enviar pelo direct sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui no JR. Obrigado pela companhia e até a próxima. O Instituto Fio a Fio trouxe para Guanhães e Capelinha uma inovação que antes parecia distante, que é o transplante capilar. Agora você não precisa mais sair da nossa região para realizar o seu transplante capilar. Nós desenvolvemos nosso método de superdensidade, onde conseguimos um resultado com mais naturalidade e durabilidade. Nossas clínicas contam com uma equipe médica de especialistas preparados para realizar seu sonho com todo o conforto e segurança necessários. Instituto Fio a Fio, o seu hospital do cabelo. Com planos residenciais e empresariais, a GHNet oferece internet de qualidade para você e sua família. Assista aos melhores conteúdos em streaming e aproveite nosso atendimento prêmio pensado especialmente para quem escolhe a GHNet. GHNet, conectando você há mais de 25 anos.